Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da segunda semana pedagógica do Espaço Saber. Na verdade, a penúltima live dessa semana pedagógica. Hoje a gente vai falar de um assunto muito pedido aqui no espaço, síndrome de Down. As pessoas pedem muito para falar a respeito de síndrome de Down na escola, inclusão em síndrome de Down, incluindo crianças com síndrome de Down. E aí a gente trouxe a querida Nívia, né, uma professora do Espaço Saber, está sempre conosco, para falar bastante sobre síndrome de Down na noite de hoje. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se a Nívia já está por aqui. Vamos ver. Ainda não está. Vamos aguardar um pouquinho, que ela já deve estar chegando. Síndrome de Down é uma síndrome bem presente nas escolas, né? A gente percebe que difícil uma escola não ter um aluno com síndrome de Down, ou dificilmente quem trabalha em escola viu. Meu cunha tem 52 anos. A gente não conhece uma pessoa com síndrome de Down. A síndrome tem algumas particularidades, né? A nossa amiga Nívia vai falar sobre essas particularidades, tenho certeza. Deixa eu ver se ela já está chegando aí. Ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Ana. E Ana Laura tá aí, Renata tá aí. Renata tá aí. E aí vamos falar do curso da Renata. Dia 15 de agosto a gente tem um curso com Renata sobre psicomotricidade na escola. A gente abriu as inscrições a partir de segunda-feira, dia 27 de julho, nosso primeiro curso pela plataforma Zoom. E aí a gente tem um valor promocional para quem fizer a inscrição na segunda. Eu coloquei hoje à tarde um vídeo aí no Instagram, para quem já quiser aproveitar esse valor promocional bem especial, como sempre a gente faz aqui no Espaço Saber. Acho que agora a Nívia já está por aí, né? Acredito que sim. Sim, já está. Adicionei. Então, a partir de segunda, inscrições abertas para o curso Psicomotricidade na Escola, com a querida Renata. Olá! Oi, Nívia, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. O pessoal já está por aí, quase chegando a 100 pessoas. Eu falei que síndrome de Down é um assunto muito pedido no espaço, né? Muito, sempre. Então, você já falou algumas vezes sobre esse assunto, sobre inclusão e síndrome de Down na escola, síndrome de Isso. Down e estratégias pedagógicas. Estratégias, Já muito falamos pedido. algumas vezes, muito pedido. Então, a Nívia é psicopedagoga, especialista em AEE, especialista em alfabetização, já trabalha conosco. Tem um trabalho bem bacana sobre estimulação cognitiva com idosos em São Gonçalo. Isso. Conhece bem essa área de estimulação cognitiva. E ela está aqui hoje, né? Trabalha conosco no curso de mediação, né? Já ministrou vários cursos no espaço. E hoje a gente vai falar de síndrome de Down na escola. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar você seguindo aí. E aí depois eu faço as perguntas para você, tá bom? Tá bom. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nívia. Eu queria me apresentar, para aquelas pessoas que são cegas, que estão me ouvindo. Eu sou morena, tenho olhos castanhos escuros e uma estatura mediana, com cabelo castanho, com restinhos de luzes que a pandemia me deixou. E para quem é surdo, esse é meu sinal, tá bom? E quero agradecer primeiramente a Deus, depois quero agradecer a Luciana, o Espaço Saber, que sempre confiaram, no trabalho, sempre dando força e acreditando. Agradecer. E mandar um beijão pro pessoal lá da Clínica Artrevo, que eu trabalho, no Engá. Um beijão para o pessoal da minha escola, para minha diretora Mary Simone, das professoras. E um beijão, no fundo do coração, para os meus pais dos meus alunos especiais e dos meus pacientes especiais, tá? E um beijão para todo mundo que está aí assistindo, tá bom? Nós vamos começar falando sobre a síndrome de Down.
e dizendo que ela não é uma doença, tá? Ela é um evento genético que ocorre em qualquer ser humano, independente de etnia, independente de classe social. Qualquer pessoa pode ter um filho com síndrome de Down, sendo que ela é mais comum não só em quem tem mais acima de 35 anos, não, nas duas extremidades de idade. Tanto uma pessoa muito nova quanto uma pessoa a partir dos 35 anos, tá? E para nós entendermos, para nós chegarmos na escola, com a gente começar a aprender quais estratégias que nós vamos usar, nós temos que entender um pouco dessa parte clínica, porque senão você não vai conhecer o seu aluno, o seu paciente. Então, existe um tripé clínico que nós temos que conhecer. Primeiro, a hipotonia. Eles são mais molinhos. O que isso vai influenciar? Vai influenciar na aprendizagem, os marcos do desenvolvimento vão ser mais lentos, tá? Quando chegar a época de escrever, vai ter, né? Vai ter aquela coisa da mãozinha, mais, né, que alguns dizem que é preguiça, mas não é. E então a gente conhecendo, a gente vai conseguir intervir antes da escola. Não adianta eu chegar aqui e passar um monte de modelos de atividades para vocês se você não conhecer para intervir. O segundo ponto do tripé clínico é o fenótipo, que são as características dessa criança. E essas características vão nos fazer conhecer também algumas dificuldades que eles vão ter. Porque a grande maioria tem problemas cardíacos, tá? Ficam muito tempo hospitalizados, uns de visão, e a visão, como nós vamos ver lá na frente, é um ponto positivo para a aprendizagem, né? A memória visual da criança com síndrome de Down. Então, tem que estar atento, aquele aluno que fica muito com o olhinho lacrimejando, com pus, tem que estar atento, chamar os pais, ver se não precisa usar óculos, às vezes uma cirurgia, tá? E como nós aprendemos? Através das vias sensoriais. Então, aí tem essa dificuldade que a gente tem que estar trabalhando. Elas vão aparecer, né? Através do fenótipo você vai vendo. Então, o tato, né? Como eu já falei, a coordenação motora, um atraso nos marcos do desenvolvimento. E a audição. Geralmente, eles têm otite de repetição, problemas respiratórios. E a audição é importante, né, para a aprendizagem. Então, a gente tem que estar atento a isso tudo para poder estruturar, planejar um trabalho que realmente vá de encontro com essas necessidades, essas especificidades, né? E falando de inclusão. Hoje, nós temos, né, o privilégio de ter na sala de aula, conviver com a diferença. Mas eu não tive, quem tem 30 anos para frente, né? Ou até menos, nós não tivemos esse privilégio de conviver com a diferença. E é maravilhoso, a inclusão é maravilhosa. Ela tem os pontos negativos. Quais são os pontos negativos? Preconceito que ainda existe. O que é o preconceito? É a falta de informação. Quanto menos você conhece, mais preconceito você vai ter. Então, existe o preconceito, né? Existe a infantilização, que é uma parte que eu queria tocar muito, conversar muito com essas famílias, porque não pode infantilizar nem o professor e nem a família. Porque fica, ele é café com leite, deixa ele já aprendeu. O que ele já sabe já tá bom. Daí você cria um teto, uma barreira e não deixa essa criança voar. Aí você me perguntar por que tem síndrome de Down que vai para a faculdade e o outro que não fala, nem fala. Estimulação, família, saúde, terapia, autonomia em casa. Nós vamos falar sobre isso tudo. E falta de material humano também para inclusão, capacitado. Nós temos o material humano, mas nós não temos um pessoal capacitado ainda, como deve ser, né, Lu?
É. E isso dificulta muito também. Eu vejo que a saúde, né? Eu estudo muito o Dr. Zan Mustak, que é um dos maiores nomes de síndrome de Down no Brasil, e ele conta, né, você vendo a história dele, que eles começaram a operar as crianças, que as crianças tinham uma expectativa de vida de 12 anos, 15 anos, e hoje a síndrome de Down, né, a trissomia, o trissômico, ele vive até 70 anos. Então, a saúde avançou. O povo meteu a cara, começou a operar, tinham medo, os médicos tinham medo de operar o coraçãozinho, achava que ele não ia resistir. E aí conseguiram, e com a saúde nós vamos ver daqui a pouco, como avançou. E a educação ainda não. Então agora é a nossa vez. Nós precisamos para ontem de avançar também como a saúde avançou, né? E nós Nívia, vamos ver aspectos. Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta vem lá de Recife, Hum, de uma professora. Na verdade, ela está formando em pedagogia, é a Lívia. Ela perguntou: existe um exame e quando ele pode ser feito para saber se a criança tem síndrome de Down? existem vários exames, tá? De sangue, que já dá para ver o DNA do feto. Existem exames também mais invasivos, que coloca agulha, né? Esses já são mais invasivos. E existe o exame da translucência nucal, que vai medir, que é diferente, né? Dos típicos, esse tamanho, né? Esse exame é feito geralmente na 12ª semana de gestação. Então, existem, sim, vários exames para saber. Tá. E você falou aí do problema cardíaco, veio uma pergunta sobre isso mesmo. Da Ah, Annelise de Fortaleza. Ela é oi, professora do primeiro ano. Ela falou: eu tive 12 alunos com síndrome de Down ao longo de 20 anos de magistério. Bastante, né? bastante. Todos tinham problemas cardíacos. Aí você falou até sobre isso já. Essa é uma condição presente em todas as pessoas com síndrome de Down? É uma condição presente na maioria, mas não em 100% não. Mas Pois geralmente a maioria tem sim, uns operam, uns precisam fazer cirurgia, outros não. Tá bom? tá bom. Mais alguma agora? Não. Então vamos continuar sabendo como que essa criança tem que já chegar na escola, não é? Ela não pode chegar na escola sem ter vários outros pré-requisitos que ela já vai sendo trabalhada na estimulação. A criança de síndrome de Down, ela nasceu, já tem que ir para terapia, fisioterapia, tá? Vamos ver antes da escola o que é necessário. Estimulação precoce. Estimulação, fisioterapia, em casa. Não adianta você levar o seu filho uma vez por semana na terapia, isso serve para qualquer pai especial, e em casa, no cantinho, nem fala com a criança. Então você precisa, é igual a alimentação, não é nem igual banho, porque banho a gente toma 2, 3 vezes no dia. A estimulação é igual a alimentação, é toda hora, 3 em 3 horas. Café, almoço, lanche, é o tempo todo estimulando, é o tempo todo falando. E a gente, às vezes, onde o ser humano, né, peca, os pais e até terapeutas e professores, é não acreditar no potencial dessa criança especial. E aí não conversa, não faz em casa, fica esperando só. Eu levo direitinho a terapia. Faz aquela uma vez por semana, tá bom? Então, antes da escola, estimulação precoce. Depois, imunização. O que é isso, Nive? Vacinas. O nosso país é um dos países que tem o melhor sistema de vacinas do mundo. E existem vacinas que o Down tem que tomar. Eu aconselho vocês, né, indico que entrem no Ministério da Saúde, a cartilha da saúde da criança com síndrome de Down, e também no Movimento Down, no site, também existe lá essa cartilha disponível para vocês, onde vai mostrar essa vacinação toda. Então, tem que ter essa imunização. Porque até a criança típica, quando vai para a escola, ela não começa a ficar doentinha, né?
começa a ficar mais gripada. E o Down, ele precisa de outros de cuidados mais específicos, tá? Nutrição. A nutrição é importantíssima. Por que que a expectativa de vida aumentou? Por esses fatores também que eu estou falando com vocês. Então, a nutrição, existem 3 alimentos básicos que vão influenciar na cognição dessa criança, que seriam oleaginosas, né? Com ênfase maior no grão de bico, frutas vermelhas e peixe, tá? Para estimular a cognição. Então, essa criança tem que estar bem nutrida. Fora isso, existem outras fórmulas que aí é só com o médico mesmo, nutricionista, tá? Então, tem que ter, tá? Para ele ficar, para a gente conseguir fazer um trabalho. E a questão, uma das maiores questões onde a gente sente mais no consultório, a adaptabilidade, a autonomia. Ele tem que chegar na escola, conseguir sentar, conseguir ter um nível mínimo de foco atencional para poder aprender. Porque a memória vem através do quê? A atenção, a percepção, os sentidos. E se ele não tiver, o que a autonomia vai fazer? Isso é um ponto assim, muito difícil de tratar com as famílias, porque as mães, os pais, eles não fazem propositalmente, mas eles têm essa questão de superproteção, né, Lu? A gente que trabalha com essa área de educação especial, é muito superproteção. Ah, não, mas tadinho, deixa eu dar comida na boca, deixa eu dar banho. Criança com 8 anos ainda que não toma banho sozinho. Isso serve para qualquer criança que eu estou falando. E a criança que ela tem autonomia em casa, ela vai, quando chegar na escola, na época de estudar, com certeza está bem melhor trabalhada, ela já vai pegar o lanchinho, ela já vai ter um foco, porque ela em casa, ela é orientada e ela não é super protegida. Aquela criança que não pode nada, não fica suja um segundo, não está acostumada a se sentir mal, né? E tudo para ela fica mais difícil quando chega a época de ir para a escola. Então, antes da escola, a gente precisa estar atento a esses pontos, tá? Nívia, a Estela está pedindo se você pode, no final, dar algumas dicas de livros sobre síndrome de Down. Ela gostaria de aprofundar, entender melhor o assunto. Posso sim, você me dá uma lembradinha? Dou? Eu acho que sim. Lembra? Vamos lá. Então, os pré-requisitos para ser alfabetizado, né? A alfabetização para a criança com síndrome de Down, ela vai ser de base fônica, tá bom? E o que ela vai precisar para quando entrar na escola? Vai precisar de coordenação motora, e aí a gente já sabe lá atrás, aprendendo o tripé clínico, que ele é hipotônico. Então, a gente já sabe que, às vezes, a gente recebe, muitas das vezes, na clínica, no consultório, um paciente que não teve estimulação nenhuma. E aí, ele não fez fisioterapia, então ele vai ter maior dificuldade. E na hora da escrita, também. Coordenação motora ampla, depois vem a fina, né, trabalhando. Então, aí o professor vai se valer de estratégias. Ele não consegue escrever, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para ele colar. Mas ele vai aprender. A gente não pode achar que escrever é estudar. Não é? Não é assim que às vezes a pessoa pensa, faz aquele caderno, né? Todo idealizado. Mas isso não quer dizer que eu queria escrever, não quer dizer que a criança aprendeu. Então, quem não escreve não aprende? Não é assim. Então, conhecer para intervir. E precisamos estimular a consciência fonológica dessa criança, desde bebê, fazendo rimas, né? Olha o bocão, vai ficar com barrigão na hora de comer, sempre fazendo rimas, sempre cantando e sempre lendo para essa criança. Isso serve para qualquer criança especial, para qualquer criança típica. Você lê, você quer que seu filho seja um leitor, mas você não lê. Não é, Lu? O povo não lê. Então, como você vai criar esse hábito, né, no seu filho, se você não faz isso?
Então, lê para ele, né? Dê o livro de banho, leia para ele. Eu, às vezes, geralmente, quando a criança está em período de alfabetização, indico também de colocar nome nas coisas para ele identificando, porque o forte dele é memória visual e outra memória que eu vou estar falando lá na frente. E a gente tem que focar no visual. Vocabulário, ampliar o vocabulário, mostrando figuras, pedindo para ele falar os nomes, sempre dando um suporte visual, tá bom? Então, como que a criança com síndrome de Down ela aprende? O ponto forte, os dois pontos fortes são a memória visual e a memória de procedimento, que eu vou estar explicando para vocês, ou procedural. A memória visual, então, qual é o ponto forte? A visão. Então, vai ser um trabalho todo voltado com o quê? Figuras, fotos, sempre mostrando a palavra ou a mensagem que você quer transmitir através das figuras e dos símbolos. E na de procedimento, na memória de procedimento, ele vai aprender pela via percepto-motora. Então, o que é isso? A memória de procedimento é aquela que você aprende a dirigir e nunca mais esquece. Você aprende a fazer um arroz, não é? Andar de bicicleta. E essa memória ela é tão forte que no Alzheimer, ela é a última memória que vai começar a ser perdida. Então, e aproveitando que falou, por que você está falando de Alzheimer, Nívia? Porque o Alzheimer, muitas pessoas com síndrome de Down têm uma tendência a ter o Alzheimer lá na frente, tá? Então, isso tudo também agora, né, existem muitos estudos, estamos trabalhando para conseguir também descobrir por que isso, porque esse envelhecimento precoce e começar a intervir também, e com certeza daqui a pouco isso vai avançar, né? Vai melhorar, porque olha quantas coisas já conseguimos, né? Como a saúde avançou e a educação precisa avançar, né, Lu? Precisa muito. 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 Não só Muito com a mesmo. criança com síndrome de Down, mas com todos os nossos especiais, né? Todos. Então, ela vai aprender com essa memória de procedimento. Esse é o forte. Porque a memória dela de trabalho, a memória dela recente, né? Ela é afetada. Por que ela é afetada? Porque a atenção da criança é baixa. Ela tem baixo foco atencional. E em outra parte do cérebro, apesar de o cérebro ser todo conectado, mas a memória de procedimento é em outra parte. Então, existem estudos, né, na Universidade de Brasília, aqui, se quem quiser pesquisar, que mostram, né, neurociências, tá, pessoal? Pessoal aí os professores, nós temos que estudar neurociências, tá? Não tem jeito. Tudo vem do cérebro, do nosso cérebro. A gente precisa estar, né, baseando o nosso trabalho, colocando, né, a base do nosso trabalho em neurociências. E esse estudo diz que esse e outros, que o forte na síndrome de Down é a memória de procedimento, que vem por via percepto-motora, a repetição. Então, a atividade ele faz sempre do mesmo jeito, ele vai gravar gestos, usar muitos gestos com eles, porque a memória tátil também, né, gestual, ele vai visualizar e vai guardar melhor. Então, ele aprende melhor por essas duas vias e tem dificuldade na primeira. Apesar da de procedimento depender da outra, e existem essas conexões, tá? E a plasticidade cerebral é igual na síndrome de Down, ela existe. Apesar da criança com síndrome de Down nascer com o cérebro menor, um pouco de microcefalia, o cérebro é diferente por conta do excesso de material genético, né? Eles têm um cromossomo a mais. Aliás, para quem não sabe, a data do dia da síndrome de Down é por conta disso.
A trissomia são os 3 cromossomos, que é o mês de março. Janeiro, fevereiro, março. 3 cromossomos. Dia 21, que é porque no par 21 diz que tem esse cromossomo a mais. Né? Então, aí ninguém vai esquecer mais a data do Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Então, Você vamos lá. falou aí de cérebro, foram as 3 perguntas que eu selecionei. O José Carlos é professor de História lá de Belo Horizonte. Ih, meu marido é Ele, professor de História. ele falou para mim que estava com vergonha de perguntar. Eu falei, não tem vergonha, não tem Não tem. vergonha, né? Ele falou assim, síndrome de Down é a mesma coisa que deficiência intelectual? Não é a mesma coisa. A deficiência intelectual está na síndrome de Down. É como se fosse uma comorbidade, não é? Então, Isso. existem leve, moderado a severo. Geralmente é severo quando o quadro clínico daquela criança se agrava mais. E aí vai trazer, né, vários problemas. Mas não é a mesma coisa, não. Tem pessoas que têm deficiência intelectual e não têm a síndrome de Down. Casam com uma pessoa que tem Down, pode ter um filho sem Down. E hoje também, uma criança com Down pode ter um filho sem Down, fazendo aconselhamento genético, fertilização in vitro. Então, quem tem um filho Down pode ter um neto típico, se quiser. Olha como a medicina está avançada. Não A é? Patrícia, a Patrícia está falando aqui. Minha sogra não dava nem sorvete na época para ele não ficar gripado. Olha É só a que coisa. proteção, né, Lívia? A super proteção para os papais e mamães que estão aí assistindo a gente nessa live, a super proteção é a pior coisa que você pode fazer para o seu filho. Tendo ele Down, tendo ele autismo, seja o que for. É a pior. A gente pensa que é bom, né? A gente faz por amor, né? Não é por mal, mas é a pior coisa. Ah, tadinho. Não é? Ah, para que eu vou dar esse conteúdo para ele? Ele não vai aprender, o dele vai ser assim. Não, é o conteúdo da turma, tá? Eu vou estar falando agora para vocês sobre desenho universal. Agora a gente vai entrar na escola. Eu tô perdida da hora, Lu. Já passou meia hora. Então vamos lá. O desenho universal, ele foi criado, né, na parte de arquitetura e produtos. Tá? Então, assim, na parte de acessibilidade, para uma cadeira, para cadeirantes, rampa, tudo que banheiros especiais, esse é o desenho universal de arquitetura, do físico e de produtos. Mas o desenho universal da aprendizagem, os professores de Harvard pensaram, nós temos que ter um desenho universal também para aprendizagem. Não pode ser só, né? É tudo, é como eu estou falando, é o todo. Não é só, a escola não vai trabalhar sozinha, é a saúde, a família, depois a escola. Então, eles pensaram, não adianta ter o espaço físico se na hora de aprendizagem, então esses professores criaram esse conceito, não é um método de desenho universal da aprendizagem, que vai fazer o quê? Esse é muito interessante porque, já reparou, Lu, quando a gente faz uma adaptação para o nosso aluno, né? As professoras de apoio aí que estiverem assistindo, vejam. Nós fazemos uma adaptação para o nosso aluno e aí fica a turma toda querendo fazer o que aquele especial está fazendo, né? Porque é bacana, diferente. Desenho universal é o contrário de aprendizagem. Você vai fazer o bacana para todo mundo, porque a partir daquilo ali, legal, você vai ensinar a todos. Você não vai ficar adaptando só para aqueles. Você vai fazer aquilo para todos, para a turma toda. Porque todo mundo tem direito de aprender. E qual o material pedagógico que nós temos na escola? Livro, quadro, a gente não sai disso. Não é? Caderno. Caderno, se não tiver um caderno, né, parece que não está estudando. E o desenho universal vai mostrar para você, de aprendizagem, né, que a gente chama de DUA,
que você tem 1000 possibilidades. Eles trabalham muito com parte de informática e também não. Outras também formas que não sejam as tradicionais, que a gente já viu que não dá certo, mas não é só para o especial, não. Não dá certo. O nosso sonho, a nossa realidade de sala de aula não é de todo mundo igualzinho. Não existe, nunca foi, nunca será. Tá? Então, a gente vai trabalhar na escola com esse desenho universal de aprendizagem. Vocês vão pesquisar, né, mais a fundo, porque aqui é uma live e não dá para falar tudo. Estimulação cognitiva também vai ajudar essa criança. Existem estudos já que comprovam que a criança que faz a estimulação cognitiva com Down, com T21, ela lá na frente, quando vai fazer as testagens, os seus scores são maiores, a pontuação é maior. Então, ela desenvolve mais o seu cérebro e a sua cognição, né? Assim definindo. Então, isso tudo é comprovado. Já existem estudos, então a criança... por que existe um que está na faculdade e o outro que não? Família, estimulação, né? Repetindo mais uma vez. Embora a base seja genética, o que vai influenciar nessa criança vai ser o social, vai ser o ambiente que ela vive. Entendeu? E isso serve para qualquer criança. Né? Lembra do menino lobo, do Tarzan, do Mowgli? Se você pegar uma criança e não der estímulo nenhum, ela vai ter uma deficiência intelectual. Se você não conversar com ela, como ela vai aprender a falar? Né? É verdade. Ela aprende por imitação. E na síndrome de Down, a criança aprende muito também por imitação. E aí a escola, a importância da inclusão. A inclusão é maravilhosa. A inclusão é, assim, apaixonante. Faz a diferença na vida de todo mundo, né? De quem trabalha, de quem conhece, de quem está ali e da sociedade. A inclusão assim, é tudo. E voltando na escola, então trabalhar as funções cognitivas que são memória, percepção, atenção, linguagem e funções executivas, onde ela vai estar processando isso tudo, tá? Alfabetização de base fônica, tá bom? Você tem alguma pergunta sobre escola, Lu? Ou só sobre Não, genética? sobre escola só veio, foi unânime, atividades. Então, atividades, né? Eu vou estar dando umas dicas para vocês, mas o que acontece? A atividade é uma coisa muito específica. Não existe uma criança T21 igual a outra. Não existe um autista igual ao outro, não existe ninguém é igual a ninguém. Então, eu não posso, assim, passar um modelo único de atividade, porque você vai ter um Down super estimulado desde bebê, ou a outra vai ter um Down que teve muitos eventos clínicos, vive em hospital, a outra vai ter um Down que... Não teve estímulo. não teve estímulo e a família não acha importante, acha que não vai aprender mesmo. Cada um tem... Então, vai depender da especificidade da criança naquele momento. Mas nós temos, sim, muitas dicas. Então, vamos lá. Lá na Espanha, na Europa, se usa muito balão de fala. Se tira muito essa questão de pontuação. Você não precisa ficar trabalhando. Travessão... Entendeu? Eles diminuem os textos, tá? Isso até adulto, até na faculdade, desde pequeno. Eles simplificam, tá? Isso é desenho universal de aprendizagem. Linguagem simples com a criança. Né? Fica dando aquela volta toda, não pode. Linguagem simples, instrução direta para a criança. Tá? O que você quer que ela faça? Rotina para qualquer criança. Para o Down, pode ter uma rotina visual também, como no autismo. Tá? Por quê? Porque ele é visual, ele aprende mais com o visual e com a memória de procedimento, tá? Reforço positivo já está mais do que comprovado
que a gente sempre falava, né? Ah, professorinha afetiva. Isso não é brincadeira. Isso é comprovado, né, cientificamente, que a afetividade ela é um dos pilares da aprendizagem. Então, se você é um professor mediador, você tem que gostar do que você faz. Amar. Travou um pouquinho a Nívia. Muitos anos, Travou um muitos anos. pouquinho. É, Você travou um pouquinho aí. travou um pouquinho, deixa eu voltar. Você Não, parou você na afetividade. isso. Não adianta. Eu falei que o professor tem que gostar do que faz. Parou aí. Parou aí. Isso. Então, ter aqui, você vai passar isso para a criança. Não tem como. E ele sente. E Sente vocês lembram mesmo. quando a gente estudava que às vezes tinha uma matéria, uma disciplina que você não gostava, mas aquele professor ele te marcava tão afetivamente que você passava a gostar daquela matéria? Com Então, é um certeza. pilar da aprendizagem a afetividade. Então, você que é mediador, você que é professor regente, você que é dono de escola, você que é pai, mãe de criança, afetividade. Eu trabalhei muitos anos em sala de recursos e eu ouvia muito assim das professoras. Ele não sabe isso, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. A gente, né, nós como seres humanos, a gente acaba vendo só o lado negativo. E não, ele sabe. Não, peraí, vamos sentar aqui, vamos ver o que ele sabe. Ele adora cantar, ele ama, ele gosta de teatro. Eu tinha uma Dal linda, que tenho, né, ela ainda está lá na escola, que ama teatro, tá? Eles têm, eu lembro uma reunião de pais que nós fizemos, que foi a coisa mais linda. Eu coloquei nos envelopes só habilidades das crianças. E os pais sentados num tapete, quem tiver algum pai me assistindo dessa época vai lembrar disso. E aí eles tinham que achar naquele envelope quem era o filho deles. Foi lindo. Eles ficaram assim, poxa, meu filho. Meu filho gosta disso, meu filho faz isso, sabe? Uns ficaram com lágrimas nos olhos, por quê? Porque até os pais têm essa tendência, não sabe isso, não sabe aquilo. E foi lindo. Eles descobriram quem era o filho deles naqueles envelopes. Entenderam? É verdade. E depois vieram os professores mediadores com eles, porque todo mundo sabe que é dinâmica de escola, não tinha quem ficasse. Vieram com eles e também descobriram quem eram os alunos deles. E mais bonito que foi, mais lindo, é que elas sabiam quem eram os alunos delas e das outras, por aquelas características de habilidade, né? Por aquela positividade, aquela afetividade que vai ter um peso enorme dentro dessa aprendizagem dessa criança com trissomia 21. Você falou de afetividade. Tem um livro do professor Eugênio Cunha sobre afeto, né, Nívia? Maravilhoso, Eugênio Cunha. Ele tem um Isso. livro que fala aqui sobre afeto. Afeto e aprendizagem, né? Se não tiver afeto, não acontece. Não Não acontece acontece. mesmo. Essa é a realidade e não é história da carochinha, não é porque a professora é boazinha, é comprovado cientificamente e realmente você vê quando às vezes aquela criança tem um terapeuta assim mais fechadão, mas não é a mesma coisa. Pô, igual a gente com nossos amigos, né? Se a pessoa é muito fechada para você, você também não vai, não é? Se entregar naquela amizade, naquele relacionamento. A mesma coisa é criança. Tá? E É quanto verdade. mais negatividade, mais a criança vai querer chamar atenção. Outro aspecto que tem muito na síndrome de Down é que ele gosta de desviar o foco. Porque quando ele não quer fazer, ele começa a fazer gracinhas, né? Para tirar o foco. Você tem que ter voz de autoridade, não é gritar, tá? Não é Ser maltratar, firme. não, ser firme. Não, aqui, ó. Quando nós terminarmos, aí você vai. Porque a gente vê muito isso na família, não é por mal, tá? Papais e mamães, não estou criticando,
mas estou orientando, né, nós aqui do Espaço Saber, que quando você faz isso, você está prejudicando o seu filho. Quando você faz isso com o aluno, o dele vão fazer bem? Não, é inclusão. Não pode ter uma sala de aula de inclusão com exclusão, com cantinho. A criança T21 tem que sentar na frente, tá? Estratégias bacanas, né? Usar o amigo para. Sempre tem aquele amigo inclusivo, né, Lu? Sempre Ah, tem. sempre tem, Sempre coisa tem. mais linda. Eu falo para ele, você vai ser professora de inclusão e professora de educação especial. E aí, esse aí sempre ajuda, e a criança com Down vai repetindo, né? Porque ela também aprende assim também. E aí você trabalhar em grupos, trabalhar com um amigo, existem várias formas na sala de aula, tá? A metodologia do professor Foster também, tá? De estimulação cognitiva, do PEI, né? Plano de enriquecimento instrumental também indicada, foi feita primeiramente para crianças especiais, né? Com Down na época da guerra e também Vygotsky, tá? Vocês podem também tá trabalhando com as ferramentas da mente, Tools of the Mind, e você vai adaptando de acordo com a realidade daquela sua criança especial, tá? Existe uma metodologia que eu até separei aqui no meu tablet, mas eu não vou mostrar não, porque tá dando um reflexo, tá mostrando os bastidores. Fica uma luz, é, é uma pedagogia de multigestos. Não sei se você conhece, Lu. Deve conhecer, Lu conhece tudo. Conheço não. Não? Não. Poxa. Multigestos, tem no YouTube, tá? E é muito usado na síndrome de Down. Mostrando, né, essa parte fônica, e músicas. Eu indico muito também para os pais, para as crianças que ainda estão sendo alfabetizadas, colocar essas musiquinhas, né, que eles gostam mesmo de ouvir, Galinha Pintadinha, essas coisas, mas sempre com a legenda que vai ascendendo na sílaba que está sendo falada. Tá? E esse trabalho de multigestos é para quem tem apraxia da fala, e a criança com síndrome de Down tem muito. Porque, em muitos casos tem, porque ela não consegue falar por causa da hipotonia. Então, essa parte motora e também o céu da boca é mais fechadinho. Ela também tem problemas ortodônticos, os problemas de audição também. Então, tudo isso vai influenciando, né? Tem que haver um encaminhamento por parte de médicos. Eu indico que vocês, pais, procurem um pediatra do desenvolvimento, porque não pode ser qualquer pediatra, tá? Que vai entender, que vai fazer essa parte de nutrição, que vai fazer essa imunização, tá? Que vai orientar também para adaptabilidade, para o foco atencional, que vai orientar para uma estimulação precoce, né? Como nós falamos lá atrás, para quando essa criança chegar na escola, ela já está, né? Está pronta praticamente. E o que a gente infelizmente vê muito são crianças, eu já peguei em consultório crianças que nunca andaram de ônibus, nunca comeram sozinha, com 12, 15 anos. Nunca comeram sozinha, nunca colocaram uma roupa, não sabe no banheiro, não sabe fazer a higiene, com 15 anos. Então, isso tudo aí influencia muito, tá? Depois é só ler, procurar no Google autonomia da criança especial, que vocês vão ver que não é brincadeira. Então, na escola, a gente tem um trabalho assim, triplicado, e para quem não conhece, piorou, quando a criança vem assim, sem tratamento desde cedo. Inclusive, existe caso, já tive caso clínico de mãe dizer que o filho não era Down, com todas as características, né, o fenótipo, e dizendo, não é. Criança já com 12 anos. A gente, então, né, Lu, na escola a gente passa por isso tudo, né? E muito Eu também mais. já tive família falando que não era, que o laudo estava errado.
enfim. É um luto, Isso. né, Lívia? É um É o luto, né? luto, é a negação. Você falou para eu te lembrar, falta aqui uns 8 minutos. Já? Para Puxa, falar sobre os livros, né? os Eu livros, até né? posso colocar depois também na nossa página essas Ah, dicas de livros sobre síndrome de Down. eu tenho a literatura sobre síndrome de Down é escassa, né? Então a gente Muito. tem assim o Dr. Eber Maia da UF que fala um pouquinho sobre nos seus livros sobre a síndrome de Down, tem a Simaia Sampaio também, que alguns livros dela tem alguma coisa, mas eu indico sempre, eu estudo muito por artigos, tá? Então você vai, porque o artigo ele é fresquinho, é o que está acontecendo agora, são pesquisas recentes. Quando vem o livro, a gente tem que ler o livro, sim, lógico, mas ele já, né, ele passa por um processo para chegar para gente. Sim. E o artigo não, mesmo se ele for em inglês ou outro idioma que você não domine, você consegue com o Google Tradutor. Então eu indico para vocês, né, papais, mamães, professores, mediadores, entrem na página do Movimento Down e vocês vão ver mais muita coisa, Lá sabe? também tem livro. Lá também tem livro para Lá tem download. livro, lá Tem tem a cartilha da saúde, lá tem o desenho universal de aprendizagem para o Down, muito artigo. exemplos, muitos artigos, eu já li, eu acho que quase todos ou todos, muita informação, porque a gente precisa de informação para acabar com o preconceito e para avançar na educação. Lá também tem os eventos que eles fazem, né, Lívia? Eles Isso. fazem eventos o ano todo. Eles Tem estão também sempre uma fazendo hashtag atividades. uma hashtag que eu sigo, é Amor para Down também, muito bacana. Tem várias, né? E o Dr. Zamo está aqui também, eu aconselho, também indico, leem artigos dele, e ele fala muito dessa parte também, imunização, nutrição. Ele foi um dos pioneiros nessa questão de operar, ele falou, os colegas tinham medo, nós fomos lá. E se eles tivessem ficado com medo, como às vezes a educação fica, nós não estaríamos agora aqui, né? Na Espanha, nós temos uma vereadora com síndrome de Down. Nós não teríamos avançado. Então, a gente tem que, na educação, fazer como na saúde, né? Para a gente ter um Verdade. sucesso dos nossos lindos, porque eles são maravilhosos. Uma coisa também que é um mito, né? É dizer que o Down é sempre feliz. Isso não existe. O Down, ele é igual a qualquer outra pessoa. Se ele estiver triste, ele vai ficar triste. Mas eu escuto muito isso. Ah, ele é sempre alegre. E evitar, gente, falar com a criança sempre como um eterno bebê. Às vezes o Down tem 20 anos e a pessoa tá que bonitinho. Não é assim, você vai tratar igual. Né? Então, isso são manias, né, de cultura, culturais, né, que a gente aos poucos vai aprendendo, conhecendo para intervir. Né? Que a gente consiga, né, através de vários espaços, como o Espaço Saber, melhorar, avançar na inclusão, para um país melhor, porque quando você acredita na diferença, você aceita a diferença, você tem um país melhor, você tem pessoas, seres humanos, né, Lu? O Down, né, Nívia, foi, não sei, pelo menos para mim, foi uma das primeiras deficiências que eu vi na escola, né? Foi a síndrome de Down. Eu também não convivi com nenhuma pessoa com deficiência Não convivi. no ensino fundamental, no médio, nem na faculdade, né? Não convivi. Atualmente, a última contagem que eu vi de estudo, em 2015, eram 35 mil Downs no Brasil. 35 mil Downs no Brasil, 8 mil por ano nascem. E a incidência aqui no Brasil está maior, por quê? Porque a população de extrema idade nova estão tendo muitos filhos, né? E lá no outro extremo oposto, os mais velhos estão esperando fazer o mestrado, o doutorado para poder engravidar. Então, agora, já nos outros países, infelizmente, por questões governamentais, eles estão
praticamente dizimando as crianças, fazem aborto, né, na Europa, e existem movimentos contra isso, enfim, são realidades, né? Na verdade, isso é um preconceito, porque hoje você não quer o síndrome de Down, você aborta, amanhã você não vai querer o negro, amanhã, né, você não vai querer o diferente, quem é mais gordinho você vai querer também eliminar. Então, isso é um assunto muito sério, que gera muita polêmica, mas assim, nós temos que amar e eles são maravilhosos, eles aprendem, eles chegam lá. Eu acho que o nosso país já avançou bastante nesse aspecto, né? Eu sempre falo que não temos ainda uma inclusão perfeita. Estamos inserindo, né, Li? Uma Estamos inclusão engatinhando. engatinhando, isso. Mas assim, já estamos inserindo já. Eu acho que já é um bom caminho. Bom, falta pouquinho. Você quer mandar uma mensagem para o pessoal? Uma mensagem? Eu mando uma mensagem assim de. Eu quero agradecer, né, a todo mundo que participou e você, Lu, que está sempre me apoiando, meus amigos, a Deus, e dizer para os pais de crianças especiais que eles são maravilhosos, pais de crianças com síndrome de Down. Seu filho vai aprender. É só você saber, né, se informar. Tem muita coisa. E antigamente, né, Lu? As pessoas não tinham nada. Agora a gente piscou, a gente tem informação. Então, Bastante. positividade, positividade. Seu filho vai aprender, ele vai avançar. O que que você está precisando mudar para isso acontecer, não é? Porque às vezes é difícil a gente olhar a nossa dificuldade como terapeuta, como professor e como pai, como pais, né? Então que vocês olhem para dentro de vocês, o que que eu tenho que mudar para ajudar o meu filho a mudar? O que que eu tenho que mudar para ajudar o meu aluno a avançar? O que que eu tenho que mudar para ajudar o meu paciente a avançar? Não colocar só a culpa no outro, a culpa é dele que tem Down. Não, nós temos que nos adaptar. A sociedade que tem que se adaptar, não é o especial que tem que se adaptar à sociedade, não. Tá bom? Eu deixo esse recado e agradeço. Vamos montar um curso lá no Zoom sobre síndrome de Down. Vamos sim, porque é muito longo, tem a parte de genética de pré-natal que eu não Vamos, falei, né? E vamos sim. aí, estratégias, poder mostrar, né, também exemplos, compartilhar a tela, é muito bacana, amo. Vamos sim. Eu quero agradecer a você por essa gentileza, né, que está sempre conosco, sempre muito estudiosa, sempre compartilhando. Obrigada. Foi mais uma live muito bacana, nossa penúltima aí da semana pedagógica. Amanhã não tem, mas segunda a gente volta com pedagogia hospitalar. Uma querida Bacana. amiga lá de Belo Horizonte, que faz um trabalho muito bacana no ambulatório de oncologia infantil, Nossa, né? Muito bom, a Denise. E ela faz um trabalho com massinhas, são massinhas especiais que podem entrar no CTI, no ai ambulatório. que lindo. É muito Ah, bacana. Então, segunda-feira a gente tem a Denise e hoje a que gente lançou bom. o curso com a Renata, Psicomotricidade na Escola, né? Nosso Eu vi, primeiro muito curso bacana. no Zoom. Então, Até quem que sabe vieram bastante pessoas assistindo, né, Lu? Porque hoje é sábado, né? para sábado tá muito bom, quase 200 aí. Mesmo com pandemia, Sábado é o um dia povo tá mais, saindo. sábado é um dia mais difícil. É, Então, a gente tá, segunda-feira abrindo inscrição para o curso da Renata. Vamos montar um com a Nívia também, com Maria vamos. Paula. Vou chamar a Ana também. Ana está aí na live, Ana Laura, Bruna. Vamos reunir Oi, esse pessoal para os Ana. cursos online. Nívia, muito obrigada. Obrigada, Obrigada a você. pessoal. Uma boa noite a todos. Um bom domingo. E até segunda a gente está aqui novamente às 7 horas. Beijo, Tchau, Nívia. pessoal. Muito Obrigada. Beijo. obrigada. Beijo, pessoal. Até segunda. Tchau.